Fala, galerinha, vamos lá. Dando sequência aí ao nosso conteúdo de equações do segundo grau, hoje a gente vai falar um pouquinho, vamos especificamente sobre equações incompletas, tá? Então a gente vai começar a resolver as nossas equações e nós vamos começar as resoluções por meio das equações incompletas. Relembrando aí, o que são as equações incompletas? São as equações cujo eu tenho o coeficiente b igual a zero, o c igual a zero, ou os dois coeficientes iguais a zero. Tá? Então, nós temos essas duas situações aí para estar falando de equações incompletas. Nós vamos trabalhar de forma separada. Tá? Quando eu tenho o b igual a zero é uma situação, quando eu tenho o c igual a zero é outra situação. Então, eu tenho duas formas distintas para estar resolvendo. Eu tenho técnicas diferentes para resolver cada tipo de equação. Tá ok? Então, vamos lá. Então, nosso primeiro cálculo ele vai ser na equação ax ao quadrado mais bx igual a zero. Ou seja, onde o meu c vale zero. Tá? Então, quando eu tenho c igual a zero, eu tenho um modo de resolução. Tá? O que nós vamos utilizar? Nós vamos utilizar fatoração, tá? Que seria o fator comum. Se vocês analisarem, coloquei um exemplo aqui. Ó. Então, se a gente analisar, eu tenho y aqui e eu tenho y aqui. Então, eu vou trabalhar com a fatoração com o fator comum. Tá? E isso vai nos dar uma luz, vai nos dar um caminho aí para resolver essa equação. Então, vamos aqui para o próximo slide. Resolver a equação x ao quadrado mais 2x igual a zero, sendo o conjunto universo os reais. O que seria o conjunto universo igual aos reais? Eu posso ter qualquer solução. Positiva, negativa, decimal, fracionária, irracional. Eu posso ter qualquer valor para o meu x. Tá? Literalmente qualquer valor. Tá? Lembrando, eu posso ter números naturais, inteiros, racionais, irracionais ou reais para o meu conjunto universo. Então, aqui eu tenho a equação x ao quadrado mais 2x igual a zero. Então, aqui eu vou aplicar fatoração. Tá? Eu tenho um fator comum. Tá? O fator comum meu aqui é o x. Então, eu vou colocar o x em evidência. Certo? Esse conteúdo foi trabalhado por nós o ano passado. Tá? Deixa eu desfazer aqui que ficou um pouquinho feio. Então, tá aqui. X que multiplica. Abre o parênteses. X ao quadrado dividido por x é x. 2x dividido por x é 2, igual a zero. Tá? Então, aqui eu usei fatoração por fator comum e eu cheguei nessa expressão. Isso daqui eu vou chamar de parte 1 e isso daqui eu vou chamar de parte 2. Tá? Por quê? Eu vou dividir essa minha parte da fatoração em duas e vou criar duas equações com ela. Então, vai ficar x igual a zero. Tá? As duas partes que eu criei aqui, eu vou igualar elas a zero. Então, a primeira parte eu estou igualando a zero. E a segunda parte é x mais 2 igual a zero. Nessa primeira parte, eu já não tenho o que fazer. Então, eu já tenho uma solução. Tá? Então, o meu x1 ou x', ele vale zero. Minha primeira solução para essa equação. Na segunda, eu fiquei com uma equação do primeiro grau. Como que eu resolvo uma equação do primeiro grau? Isolando o x. Tá? Vai ficar x igual a 0 menos 2. X é igual a menos 2. Essa daqui é a minha segunda solução. Então, meu x2 ou x2'. Tá? Então, para essa equação, eu tenho como solução
o 0 e o 2. Ok? Então, bem simples. Fatoro, tá? Coloco o termo que eu tenho aí semelhante em evidência. Fico com algo em evidência, que eu vou colocar igual a 0. Algo que está dentro do parênteses que eu também vou colocar igual a 0 e resolvo as duas partes. A primeira, não tinha que resolver. Na segunda, eu tinha uma equação, eu resolvi. Resolvido, no caso aqui, então, a nossa primeira equação. Certo? Vamos lá, dando sequência. Nossas equações do segundo grau, a gente vai trabalhar muito com a problematização. Tá? Então, eu tenho aqui, ó, o triplo do quadrado de um número real. Então, o triplo do quadrado de um número real adicionado ao seu sextuplo é igual a esse número. Então, é igual a x, certo? Então, eu não tenho o igual a 0. Primeira coisa que eu tenho que fazer, colocar a nossa equação na sua forma reduzida. Então, vai ficar 3x ao quadrado mais 6x menos x, que é igual a 0. Então, eu vou ter 3x ao quadrado mais 5x igual a 0. Novamente, fator comum. Quem eu tenho aqui de fator comum? O x, que multiplica. 3x ao quadrado dividido por x é 3x. 5x dividido por x é 5, que fica igual a 0. Vou pegar o que está em evidência igual a 0. Então, aqui já é uma das minhas soluções, certo? Já não tenho o que fazer. Vou pegar o que está dentro do parênteses, igualar a 0 também, e vou resolver. Então, vai ficar x é igual a menos 5 sobre 3. É uma fração, preciso resolver? Não, posso deixar na forma de fração mesmo. Então, aqui é o meu x1, aqui é o meu x2. Então, a minha solução é 0 e menos 5 terços. Tá? Então, essas são as minhas duas respostas para esse probleminha. Ok, galerinha? Então, muito simples. Quando eu não tiver a equação na sua forma reduzida, eu preciso colocá-la na sua forma reduzida. Foi tema abordado na nossa aula anterior. Tá? Tendo a equação na sua forma reduzida, quando eu tiver o a e o b, eu vou ter o fator comum. Esse fator comum vai ser um x, um t, um y, um 2t, um 2x, um 3x. Tudo vai depender da nossa equação, certo? Fatorou, igualo as duas partes a 0 e resolvo. Uma eu não vou ter o que resolver e a outra eu vou ter uma equação do primeiro grau para estar resolvendo, certo? Então, aqui um resuminho para vocês. Esse tipo de equação ele é chamado de equação produto, tá? E aqui, ó, muito importante, nesse tipo de equação, uma das soluções será sempre 0. Então, eu sei que o meu x1 ele vai ser 0. E o outro eu vou ter uma equação do primeiro grau sempre para estar resolvendo. Beleza? Então, continuando aqui. Segundo tipo de equação. Então, agora nós vamos ter aqui uma equação do tipo ax ao quadrado mais c. Ou seja, o nosso b ele vale 0. Então, aqui eu tenho um exemplo. Ó. X ao quadrado menos 9 igual a 0. Certo? Como que a gente vai resolver isso aqui? A gente vai resolver isolando o nosso termo independente. Tá? Então, na verdade, a gente vai resolver isso aqui como se fosse uma equação do primeiro grau. Nós vamos isolar o nosso x. Tudo que estiver acompanhando o x, ele vai para o outro membro com a operação inversa. Então, aqui eu tenho nossa primeira equação. X ao quadrado menos
100, que é igual a zero. Então, eu vou isolar o meu x, certo? Tenho que isolar esse x aí. Então, como que vai ficar isso? X ao quadrado é igual... O menos 100 passa para lá somando, então vai ficar 100. Aí eu preciso levar essa potência. Potência, ela sempre passa para o outro lado como raiz. Só que quando eu passo uma potência para o outro lado como raiz, eu não posso esquecer do mais ou menos. Então vai ficar mais ou menos raiz quadrada de 100. Ou seja, o meu x ele é o mais ou menos 10. Tá? Então, eu tenho como solução o menos 10 e o 10 positivo. Essa é a minha resolução. Então, aqui é como se fosse uma equação do primeiro grau. Só que no final, eu vou ter que passar esse x ao quadrado, a minha potência de grau 2, para o outro lado como raiz. Ok? Mais um exemplo, mais uma problematizaçãozinha. O dobro do quadrado de um número natural é igual a 200. Então, tá lá. O dobro do quadrado de um número natural é igual a 200. Pessoal, a minha equação ela não está na sua forma reduzida, tá? Não está na sua forma geral. Nesse caso, eu preciso colocar ela na forma geral para depois resolver? Não. Por quê? Eu sempre vou ter que trazer o termo independente para o segundo membro. Então, se eu levar ele para lá, eu vou ter que trazer de volta. Então, eu vou apenas resolver. Eu vou isolar o meu x. Então, vai ficar x ao quadrado é igual a 200. O 2 que estava multiplicando passa dividindo. E a potência vai passar como mais ou menos raiz do resultado dessa divisão, que vai dar 100. Ou seja, o nosso x é igual a mais ou menos 10. Solução. A solução vai ser o mais 10 e o menos 10? Não. Por quê? É uma problematização. Ó. Número natural. Números naturais são somente os positivos. Então, na minha solução do problema aqui, qual é esse número? Esse número é o número 10. 10 positivo. O negativo ele não entra, porque ele não é natural. Beleza? Então, galerinha, quando eu tenho A e B, fatoração, fator comum. Quando eu tenho A e C, isola o x, tudo que está acompanhando ele passa para o segundo membro, ou muda de membro aí da nossa equação, mudando a operação. Está somando, passa subtraindo, está subtraindo, passa somando, está multiplicando, passa dividindo, está dividindo, passa multiplicando. E aí vocês vão aplicando o que vocês já conhecem, ok? Vamos lá para mais um exemplo, mais uma problematizaçãozinha aqui. O quadrado de um número real, então, o quadrado de um número real somado com 4 resulta em 0. Que número é esse? Então, mesmo modo que o anterior. X ao quadrado é igual a menos 4. Estava somando, passou subtraindo. X é igual a mais ou menos raiz de menos 4. Raiz quadrada de número negativo existe? Não, a gente não consegue calcular a raiz quadrada de um número negativo. Ou seja, o x ele não existe. A minha solução ela é vazia. Ou as chaves sem nada, ou o nosso símbolo de vazio. Tá ok? Então, sempre que eu cair em uma raiz quadrada negativa, eu nunca vou conseguir ter solução para a minha equação. Beleza? Só para concluir aqui eu trouxe um trecho da apostila que fala sobre
conjunto universo e conjunto solução. Tá? O que é o conjunto universo? É formado por todos os valores que a incógnita pode assumir. Então, quando eu tiver lá universo igual aos reais, ela pode assumir todo e qualquer número. Tá? Quando eu falo dos números naturais, são somente os números inteiros positivos. Quando eu falo de números inteiros, são os inteiros positivos e negativos, tá? E assim sucessivamente. E o conjunto solução, tá? Conjunto solução seriam as nossas raízes da equação. O que são as raízes da equação? Seriam as soluções. Tá? É o conjunto que transforma a nossa equação em uma equação verdadeira, em uma igualdade verdadeira. Tá? Então, o conjunto solução, que é quando eu coloco lá para vocês, solução é igual, tal e tal valor. Esse é o conjunto que transforma a nossa igualdade em verdadeira. Tá ok? São as nossas raízes. Tá? O x1 e o x2, no caso, em uma equação de segundo grau que a gente pode ter até duas respostas. Então, o conjunto universo são os possíveis valores que a nossa incógnita ou variável pode assumir, e o conjunto solução, os valores que ela assume para transformar a igualdade em uma igualdade verdadeira. Ok? Então, galerinha, nossa aula é isso. Vocês têm aí para fazer página 13, 14 e 15, tá? E resolver a TC 17. Até a próxima aula. Bom estudo para vocês. Valeu!